hoje, vamos ver como é que vai ser o conteúdo, mas vamos sem pressa, que o objetivo maior é compreensão, maior que, né, como fala, do que conteúdo. De antemão, eu queria saber, vocês já tiveram, sua net está horrível, tá bom? Vocês já tiveram embriologia? Tiveram, né? Sim? Já sim. Sim, sim. Sim. Certo. E só para saber, na embriologia vocês viram sobre as questões hormonais de LH, FSH, estrógeno, progesterona? Vocês lembram? Sim ou não? Eu lembro de ver assim por alto, mas eu já esqueci um pouco. Certo. Não, a gente vai ver um pouquinho hoje, sim, só para eu saber o nível de conhecimento de vocês, certo? Só isso que eu estava querendo saber, ok? Então, gente, vocês estão vendo o slide sobre glândula adrenal? Sim. Sim? Ok. Hoje nós vamos, então, continuar sobre o sistema endócrino, né? Vamos começar falando sobre a glândula adrenal. A glândula adrenal, que também se chama glândula suprarrenal, certo? E aí, Giovana, sua internet está ruim, mas eu vou deixar essa aula gravada lá no site, e qualquer dúvida você pode me mandar por e-mail ou pelo fórum, tá? Os demais também, ok? Essa glândula suprarrenal, ela fica em cima dos rins, né? Então, nós temos dois rins, então nós temos duas glândulas adrenais ou suprarrenais. De maneira que, quando a gente olha aqui, então, né, na superfície dos rins, a gente tem que em cima de cada rim tem uma glândula, e aí, quando a gente analisa essa glândula e parte ela no meio, né, a gente observa que ela tem uma região interna, central, como se fosse um miolo, e a gente chama essa região de medula, e é nessa região da medula que são produzidos aqueles hormônios, aqueles neurotransmissores, perdão, que nós mencionamos anteriormente, epinefrina e norepinefrina, que estão relacionados com o estresse agudo, que são liberados às vezes no coração, né? Liberado no sangue, chega ao coração e faz o coração acelerar. Ou seja, há um comando neurológico que ativa essa liberação de epinefrina e norepinefrina a partir dessa região da medula, da glândula adrenal. E a gente tem essa região mais próxima às bordas, que na biologia a gente chama de córtex, a região mais próxima às bordas, certo? E que essa borda, ela é coberta por uma camada fininha de tecido conjuntivo, que funciona como uma cápsula, certo? É só para poder conter as estruturas celulares de dentro. Então, aqui, se a gente olhasse a partir, fizesse um corte histológico, né, nesse pedacinho aqui, ó, e aumentasse esse corte, a gente teria, então, na medula, onde produz as catecolaminas, que são as epinefrina e norepinefrina, neurotransmissores, que ganham corrente sanguínea, que são liberados de acordo com estímulos de sinapses elétricas, né? Aqui a gente tem uma região logo a seguir, bem em contato com a medula, que é uma região com muitas e muitas e muitas células mesmo, capazes de transformar o colesterol em hormônios sexuais, masculino e feminino, principalmente. Aqui a gente tem depois uma região que tem meio esbranquiçada, que é chamada de zona fasciculada, que produz os chamados glicocorticoides, principalmente o cortisol, que está relacionado com o estresse crônico, né? E aqui a gente tem uma região com outros tipos de células, que é chamada de zona glomerulosa, que produz a aldosterona, que é um hormônio relacionado ao processo de captação de íons durante a eliminação da urina, tá? Então, a gente vai ver cada um deles. Então, aqui, recapitulando. A glândula adrenal, ela tem uma região central, que a gente chama de medula, onde são produzidos os neurotransmissores, epinefrina e norepinefrina, e uma região próxima à borda, que a gente chama de córtex. Na biologia, a gente usa esse termo córtex, ok? Revestido por uma cápsula de tecido conjuntivo, tá? E aqui nessa região do córtex, então, a gente tem três tipos de possibilidades de hormônios. Os glicocorticoides, cujo mais famoso é o cortisol, né? Os mineralocorticoides, que nós vamos ver ainda, né? O mais famoso é a aldosterona, e os andrógenos, que são os hormônios sexuais,
tá? Então, todo e qualquer controle de qualquer glândula, só para a gente lembrar, qualquer glândula, primeiro ponto que a gente tem que lembrar, que existe no nosso, né, sistema nervoso uma região que é chamada de hipotálamo, e esse hipotálamo, ele sofre uma influência muito grande do ambiente, seja o ambiente externo, do ambiente extracelular, do ambiente do corpo como um todo, ou do ambiente que nós vivemos. Então, o ambiente, ele influencia diretamente no hipotálamo. Então, em situações, por exemplo, de estresse, seja agudo ou seja crônico, né, obviamente que o ambiente, ele vai influenciar esse hipotálamo, né? Só para a gente lembrar, estresse agudo seria algo que ocorre, foi agora, então eu vi uma cobra, assustei. Uma notícia ruim, de repente, muito ruim, assustei. É estresse agudo. Estresse crônico é uma situação ruim que é persistente, né? Então, o ambiente, ele pode estimular o hipotálamo a liberar diferentes tipos de hormônios. Dentre eles, o hormônio chamado hormônio liberador de corticotropina, né? Esse hormônio, ele age em quem? Na hipófise anterior. E aí, a hipófise anterior, ela libera um hormônio que vai agir na suprarrenal, certo? Que é a glândula adrenal. Esse hormônio que vai agir na glândula adrenal, ele se chama adrenocorticotrópico. Olha o nome. Trópico tem tropismo, que significa afinidade. Córtico-adreno, que significa que é na região do córtex. O que é o córtex? São as bordas de quem? Da glândula adrenal. Então, é um hormônio que tem afinidade pelo córtex da glândula adrenal, chama-se ACTH. E aí, consequentemente, ele vai estimular o córtex da adrenal a liberar determinados compostos. Se esse estímulo ambiental, ele é persistente de forma negativa, que a gente chama de estresse crônico, então, eu tô com uma dor na coluna aqui, eu não vou no médico, né? E aí eu fico com essa dor um tempão assim, mas não vou no médico, não quero ir no médico, né? Então, é um tipo de estresse crônico? Sim. Ah, alguma coisa psicológica, pode ser estresse crônico? Sim. Um momento desagradável, você está, por exemplo, se relacionando com alguém que te humilha, você não fala nada, nem tem coragem de terminar por vários motivos, né? Às vezes, dependência emocional. Também é estresse crônico. Ou você está sendo humilhado demais no emprego, é estresse crônico, certo? O que vai acontecer? O hipotálamo vai liberar hormônios que vão estimular a hipófise anterior, a liberar o ACTH, né, que estimula o córtex da adrenal, que vai agir, então, lá no córtex da adrenal e a gente vai liberar o cortisol. No estresse crônico. Esse cortisol vai elevar a concentração de glicose do sangue, né, para que essa glicose chegue em várias regiões do corpo, como se tivesse um processo de situação de defesa que é importante, né, que ocorra a captação da glicose posteriormente. Então, libera a glicose no sangue para ela ser captada, degrada proteínas musculares para tentar fazer com que essas proteínas musculares se convertam em glicose. Isso não é positivo, porque proteínas musculares, elas não podem ser usadas para produção de glicose, e sim para função muscular, que é de contração, tá? Diminui a absorção de cálcio pelos ossos, isso também não é positivo, porque pode levar a fraturas, certo? E talvez os piores, que eu já falei para vocês em outras aulas, que é inibir a resposta de defesa do nosso corpo, que a gente chama de resposta imune. Então, quando a gente está com situação de estresse crônico, o cortisol é liberado e a gente tem problemas na resposta imunológica, a gente tem problemas em agir em cima de bactérias que nosso corpo agiria de forma tranquila, de agir em cima de vírus, e aí é um momento em que a gente tem, por exemplo, uma dor de garganta frequente, algum tipo de infecção, que a gente não sabe de onde que veio. O micro-organismo estava lá, mas aí, mediante a ação do cortisol, nossa defesa não funcionou, certo? Eles também têm propriedade anti-inflamatória e imunossupressora, né? Eles podem ser usados em medicamentos. O cortisol pode ser um medicamento? Pode. Existem medicamentos à base de cortisol, quando o desejo do médico é inibir uma resposta imunológica que esteja ocorrendo de forma desorientada. Por exemplo,
Eu já comentei com vocês que existem as doenças autoimunes, né, que ocorre uma autodestruição corporal de algumas partes do corpo ou de todo o corpo, né, como é o caso de diabetes tipo 1, que é um tipo de autodestruição das células produtoras de insulina, né? E aí, algumas dessas doenças autoimunes, os médicos prescrevem, né, os corticoides, que são compostos químicos similares ao cortisol. Mas aí, nesse caso, é porque o interesse é esse, de você impedir uma autodestruição do seu corpo por células de defesa, né? Mas, naturalmente, se o corpo não tem doença autoimune, né, você também não pode induzir uma resposta imune descontrolada, né? Você deseja a resposta imune controlada, tá? Os mineralocorticoides são compostos também que podem ser liberados de acordo com a necessidade do nosso corpo. Então, por exemplo, muitas vezes a gente precisa reabsorver sódio, né? Então, porque o sódio está sendo necessário. Então, a gente libera a aldosterona promove a reabsorção de sódio. E aí, junto com a reabsorção de sódio, ocorre a reabsorção de água, né? E aí, a gente tem a aldosterona, que é esse hormônio relacionado a essa absorção de sódio, tá? Hormônios andrógenos, se houver necessidade, a gente produz e libera, não sei se vocês já conhecem, a deidroepiandrosterona, né? Que ela é um hormônio, né? Um hormônio que é convertido em testosterona, certo? É um hormônio andrógeno. Então, esse hormônio ele é produzido no córtex da adrenal, e esses hormônios, né, que são produzidos nessa região da adrenal, eles são produzidos a partir do colesterol, tá? Então, o colesterol que nós ingerimos, ele é conduzido para essa glândula, né, principalmente, e para outras partes do nosso corpo também, mas nessas glândulas, o que vai acontecer? No córtex da adrenal vai ocorrer a conversão de colesterol em aldosterona e cortisol. No ovário, o colesterol pode ser convertido em estradiol, que é o estrógeno, certo? Então, são hormônios esteroides, né? O testosterona também é produzido a partir do colesterol, tá? E a medula, então? Na glândula adrenal, a gente tem a medula, que são o quê? São regiões específicas com alta conexão com o sistema nervoso, né? E que produzem a epinefrina e a norepinefrina, que são neurotransmissores intimamente relacionados com as emoções, como eu falei para vocês, o estresse agudo, a gente libera epinefrina em grande quantidade, né? Quando a gente está apaixonado, libera epinefrina em grande quantidade, norepinefrina também. No estresse agudo, aquela reação de ataque é pela norepinefrina. Então, veio um leão para cima de mim, eu saí correndo, eu ataquei o leão, foi epinefrina, norepinefrina, são reações de ataque, de defesa, né? E a gente nunca sabe o que vai ser liberado, né? Perdão. Tá, então essa epinefrina é aquela que age no coração, acelera os batimentos cardíacos, faz vasoconstricção, então aumenta um pouco a pressão arterial, né? E ela também está relacionada com o aumento da glicose sanguínea, por quê? Porque se a gente vai ou correr ou atacar, né? Ou a gente vai ter uma defesa de estresse agudo, a gente precisa de energia. Então a glicose tem que ir para o sangue para ser convertida depois dentro das células em energia, certo? Então, são ações tanto da epinefrina quanto da norepinefrina, tá? E o pâncreas? Quem é o pâncreas, né? O pâncreas, gente, é aquele órgão, né, que ele tem uma parte que produz enzimas, que são lançadas no intestino, que degradam proteínas, né? E tem uma parte que é uma parte que a gente chama de parte endócrina, que é a parte do pâncreas, ele é localizado bem aqui à esquerda, né? É a parte do pâncreas que produz hormônios. Então, o pâncreas é um órgão interessante porque ele pode tanto produzir enzimas quanto hormônios. E a parte menor é a parte que produz esses hormônios. E produz dois hormônios muito importantes para a gente, né? Que é a insulina e o glucagon, que agem de forma oposta, né? Então, existem células que produzem insulina e células que produzem glucagon, certo? As células que produzem insulina nós chamamos de células beta, tá? Quando a pessoa tem diabetes tipo 1, ela produz anticorpos que atacam essas células beta do pâncreas.
E aí a pessoa não produz insulina por causa disso. Então, o diabetes tipo 1 é doença autoimune, tá? Então, as células beta, elas são mais centrais e são as produtoras de insulina, e as células chamadas de alfa são as produtoras de glucagon. A insulina e glucagon agem de forma oposta. O termo na fisiologia, quando compostos químicos agem de forma oposta, é antagonistas. Um é antagonista do outro. Então, a insulina, ela faz com que a glicose saia do sangue e vá para as células, não é? Guarda a glicose no lugar certo, que é dentro das células. O glucagon faz o oposto, então, tira, né, a glicose das células e lança na corrente sanguínea, porque alguma coisa está sendo necessária naquele momento, está precisando de glicose no sangue naquele momento, tá? Então, em relação à insulina, então, é ela que permite com que a glicose saia do sangue e entre nas células, é ela que permite com que as proteínas transportadoras de glicose para dentro das células se abram, né? E então, ela se abre e deixa a glicose entrar, certo? Essas proteínas transportadoras nós chamamos de proteínas GLUT. Por incrível que pareça, é a insulina também que permite com que essas proteínas GLUT, elas estejam presentes na membrana, né? Então, ela age a nível de expressão dessa proteína na membrana, ou seja, de localização de proteína na membrana. Então, desde quando a gente já tem insulina, ela já está agindo nas células, para que as células tenham essas proteínas que deixem a glicose entrar. Então, as ações da insulina, captação de glicose, né? Então, tira a glicose do sangue e põe na célula. Faz com que as células também absorvam aminoácido. Então, para que aminoácido? Para que faça a síntese proteica. Então, para que haja a produção de proteínas, caso seja necessário. Converte a acetilcoenzima A em ácido graxo para guardar na forma de energia. Converte glicose em glicogênio. Então, a célula capta tanta, mas tanta, mas tanta glicose que ela não vai usar toda a glicose que ela captou. Então, há uma união de várias glicoses, formando a molécula maior, que a gente chama de glicogênio. Diminui a utilização e conversão do piruvato por glicose, estimula a bomba de sódio e potássio em todo o organismo, a síntese proteica, e aí, obviamente, que se estimula a síntese proteica, para que ocorra a síntese proteica, tem que ter expressão gênica, né, porque uma proteína só é produzida a partir da leitura do gene, né, lembra, pelo RNA, a formação do RNA mensageiro, depois transportador, levando os aminoácidos lá no citoplasma para formar a proteína, estimula a síntese de DNA, então, em processos de divisão celular, a insulina ela é muito importante. E diminui a autodestruição celular, ou seja, a apoptose. Então, a insulina, na verdade, ela age de diversas maneiras, e tem livros que falam que somente faz a captação de glicose, mas não é, tá? Recapitulando, quem produz a insulina são células beta, tá? Do pâncreas. Então, a insulina, ela permite com que haja um aumento na captação de glicose por parte das células. Com exceção do cérebro, perdão, porque o cérebro, ele não precisa de insulina para capturar glicose. Só uma parte do cérebro que precisa, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o nome das proteínas que transportam glicose, né, que ficam lá na membrana e que se abrem em presença de insulina, deixando a glicose entrar, o nome é proteína GLUT, tá? Então, quando vocês lerem algum artigo, tá lá, GLUT. Ah, então é uma proteína que é de membrana e que deixa, né, a glicose entrar. Mas só deixa a glicose entrar nas células se tiver insulina, tá? Então, a gente tem nomes específicos. Quando essa proteína GLUT está na superfície dos eritrócitos, que são as hemácias, células vermelhas do sangue, e uma região específica do sistema nervoso central, a gente vai falar daqui a pouco, elas são chamadas de GLUT1. Quando elas estão no fígado e na própria célula beta, porque a célula que produz insulina, ela também precisa receber glicose para ter energia, né? Ela é chamada de GLUT2, a proteína transportadora de glicose do fígado e das células beta. E nos músculos, ela é chamada de GLUT4. Então, são códigos, né? Tudo é proteína GLUT, tá? Então, se eu comi, acabei de comer um pedacinho de rapadura, e é verdade, né? Essa rapadura, então,
Na boca começa o processo de alimentação, né? A rapadura tem muita sacarose, quando vai passando pelo sistema digestório, a sacarose vai liberar glicose e frutose, eu vou absorver e a glicose e a frutose vão para o sangue. Aí tá circulando no sangue, né? Glicemia aumentou. Por que a glicemia aumentou? Glicose aumentou no sangue. O termo que a gente chama é glicemia alta, quando a glicose aumenta. A glicose aumentou no sangue? Opa, o corpo entende que tem que liberar insulina. O pâncreas libera insulina no sangue. Para quê? Para que a glicose que está no sangue seja guardada nas células que devem utilizar essa glicose. Então, esse é chamado de gliconeogênese, né? Que é o processo em que a glicose ela vai entrar nas células, e aí, principalmente lá no fígado, vai entrar tanta glicose, mas tanta glicose no fígado, que essas glicoses vão ficar armazenadas, grudadas umas nas outras, na forma de uma molécula maior, que a gente chama de glicogênio, certo? Aí, vamos supor, eu comi a rapadura agora, aí guardou, né, as glicoses no lugar certo. Daqui 4 horas, mais ou menos, nossa, eu não vou comer nada. Eu decidi que eu não vou comer nada, né? O corpo vai entender, opa, a pessoa não está comendo nada, a glicose do sangue caiu demais, a glicose do sangue caindo demais não é muito bom, porque pode ser que tenha algum prejuízo, principalmente a nível de sistema nervoso. Então, o que o corpo faz? Libera glucagon. Quem? O pâncreas, as células alfa do pâncreas, libera glucagon no sangue. Circula no corpo inteiro e aí tira a glicose, principalmente do fígado, né, que é onde tem grandes armazenamentos, e libera no sangue, certo? Aí libera no sangue a glicose para restabelecer aquela quantidade, né, de glicose que estava muito baixa. Se tiver muito baixa, a gente pode ter um processo não muito agradável de desmaio, por exemplo. Tá? Tranquilo, gente? Continuando. Olha que interessante. Não é normal, gente, jamais a gente liberar glicose na urina, tá? Então, se um dia vocês fizerem xixi lá na privada de vocês, esquecerem de dar descarga e verificarem que juntou formiga, significa que a glicose está saindo pela urina. E se a glicose estiver saindo pela urina, significa que algo errado tem, que você está com quantidade tão alta, mas tão alta de glicose no sangue, que saiu pela urina, porque não sai glicose pela urina, tá? Não é normal. Inclusive, um dos primeiros exames que era feito no passado era esse, verificar se a pessoa urinava no chão, e aí verificava, se juntasse formiga, né, a formiga vai para onde tem muito açúcar. Então, quer dizer que o sangue estava a urina estava doce, perdão, tá? Então, quando você está com a quantidade de acima de 180 miligramas por decilitro de glicose no sangue, geralmente o rim libera glicose na urina. Não pode ter glicose na urina, tá? Glicose na urina tem um termo científico, chama glicosúria, ok? Continuando, né? Na musculatura, né? É a insulina que permite, então, a glicose entrar na musculatura, para o músculo, então, ter ATP, que é a energia celular, e poder se contrair, tá? No tecido adiposo, que é a gordura, a insulina faz com que a glicose penetre no tecido adiposo, na célula adiposa, e seja convertida em gordura. Olha que interessante, né? Converte em ácido graxo e depois em gordura. Isso significa que se a gente é tão apaixonado por açúcar, mas tão apaixonado por açúcar, né? A gente não vai desprezar aquele açúcar, a gente vai, né? O corpo da gente, através da insulina, vai mandar para o fígado, vai mandar para o tecido adiposo e vai converter, então, aquele excesso de glicose em ácido graxo, que vai virar, então, gordura, certo? Agora, depois, para gastar essa gordura, que é o problema, né? Bom, o cérebro, então, ele consegue captar a glicose, independente se tem insulina, se não tem insulina, tá? Por quê? Porque o cérebro não poderia jamais depender da insulina, a maior parte do cérebro. Imagina se depende da insulina o tempo inteiro e a insulina cai, não é verdade? E o cérebro precisa dessa glicose o tempo inteiro. O cérebro não pode usar lipídios para fornecer energia, porque produziria, né, compostos cetônicos no cérebro que causariam danos cerebrais. Então, o cérebro só usa glicose, certo? Só que tem uma exceção.
existe uma região que é o centro de saciedade que precisa de insulina. E aí é interessante que quando a pessoa está com diabetes, né? Se ela está com diabetes, né? A insulina não existe, então a glicose permanece no sangue, então ela não entra na célula, então a glicose não vai entrar nessa região do centro de saciedade cerebral, e a pessoa não vai se sentir saciada, ela vai sentir uma fome exagerada. Então, diabetes tipo 1, a pessoa sente uma fome exagerada, apesar de ter glicose no sangue, porque ela não está conseguindo penetrar na região do centro de saciedade cerebral, que depende da insulina, que tem células neuronais que dependem da insulina para receber a glicose, né? Então, esse é o motivo da fome no diabetes tipo 1, tá? Bom, quais são os valores normais de glicemia, então? Se eu estou em jejum de 8 horas, tem que ser em torno de 70 a 99 miligramas por decilitro, né? Existem equipamentos hoje em dia que você tem em casa até para poder medir, tá? Isso é normal, é de 70 e 99 em jejum, né? Agora, em jejum, se tiver entre 100 e 126, tá alterado. Então, tem que ficar atento se foi, às vezes, uma coisa esporádica ou se não foi, tá? Agora, em jejum, né? Se tiver acima de 126 miligramas, é diabetes, tá? Porque em jejum a gente espera que tenha um valor de 70 a 99. Agora, não tô com jejum, acabei de comer. Se tiver acima de 200 miligramas, significa que seu corpo não está guardando a glicose, ela está circulando no sangue muito, 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 né? Tá com diabetes, tá? Teste de intolerância à glicose. Algumas pessoas fazem esse tipo de teste, que seria o quê? Você ingere 75 gramas de glicose, espera 2 horas. Passou 2 horas. Se tiver acima ou igual ou acima de 200 miligramas por decilitro, é diabetes. Se tiver abaixo, não, tá? Agora, olha que interessante. Se tiver entre 140 e 199, significa que está pré-diabético, está quase virando diabético, mas dá ainda para você tolerar. E aí, provavelmente não vai ser o diabetes tipo 1, vai ser o diabetes pré-diabetes tipo 2, que é diferente. O tipo 1, o que é o tipo 1 que eu falei para vocês? É uma doença autoimune. Então, você tem uma alteração genética, e aí você produz anticorpos que destroem as células produtoras de insulina. Esse é o tipo 1, certo? Agora, o tipo 2, você tem insulina, só que você come demais açúcar e acaba alterando o seu corpo de maneira que você se torna resistente à insulina, certo? Então, você tem que tomar remédios que vão promover, né, a sua sensibilidade à insulina novamente, que você tem insulina. A gestante, como tem um metabolismo mais rápido, se ela for fazer esse teste oral, então, tem que esperar só 1 hora, porque o metabolismo dele é mais rápido. Realmente, Matheus, esse teste não é muito bom, não, tá? Continuando, então, o diabetes tipo 1, como eu falei, é uma doença autoimune que destrói as células beta, então não tem insulina. Se não tem insulina, o sangue, ele fica sempre com a glicose presente, a glicose não consegue penetrar nas células, glicose na célula é convertida em ácido, o ácido, então, alterou o pH sanguíneo, se a pessoa se machucar, não cicatriza, né? Pode promover rompimento de vaso, o pH ácido pode romper os vasos, propiciar derrame, infarto, cegueira, porque rompe vasos dos olhos, né? Então, a gente tem que estar atento aos sintomas, né? Tô com muita fome, uma fome que não controla, uma sede que não controla, porque dá um processo, a fome fica associada à sede, né? E urinando sem parar. E essa urina tá doce, começa a ter um hálito de acetona. O hálito de acetona indica que está produzindo ácido no sangue. Aí você vai no médico, faz o exame, e aí hoje em dia tem o quê? Insulina artificial. Hoje em dia é assim, você pica o dedo, põe lá no equipamento, você sabe quanto de glicose que deu, quem é diabético, e depois você sabe, de acordo com a quantidade de glicose, quanto de insulina que você vai injetar, certo? Não pode teimar, né? Teimar que não dá certo o tratamento.
Já o diabetes tipo 2, então, como eu falei, tipo 2 não é doença autoimune, tipo 2, a pessoa se alimenta errado e aí faz com que o corpo dela tenha resistência à insulina. Sim, é diferente de infecção de urina, tá? Diferente, bem diferente de infecção de urina. Você está falando em relação à urina doce? Seria isso, Ana? Ah, tá. Certo. A infecção de urina vai sentir primeiro a cistite, dificuldade de urinar, vai aquela contração ruim, toda hora você quer ir no banheiro, né, liberar a urina. Já a urina doce, não. Você faz xixi normal e pensa que tá tudo normal, mas ela tá liberando glicose, tá? No tipo 2, o que é muito frequente no tipo 2? Né? Já é um aumento de peso exagerado, né? Sente fome toda hora também, mas tem insulina, só que está resistente à insulina, e aí tem que tomar outro tipo de remédio, né? E tem casos, gente, a sensibilidade à insulina ela é tão afetada que aí vai ter que tomar realmente insulina também, além do remédio para melhorar a sensibilidade, né? Bom, e existem pessoas que já têm o contrário. Tem gente que produz tanta insulina e lança tanta insulina que a insulina ela promove o processo de guardar muito rápido a glicose, né? E aí guarda tão rápido, mas tão rápido que não dá tempo da glicose circular no sangue e chegar no cérebro. É o caso que quem tem, né, hipoglicemia, que pode ser por uma hipersecreção de insulina, então a insulina sendo liberada numa quantidade rápida, então guarda a glicose muito rápido em todas as partes do corpo e ela não chega no cérebro, né? Ou células tumorais, em alguns casos, né? E aí, ou tem organismos que já. Tem gente, né, que é assim, ó, almoça, depois do almoço, tem um pico de insulina acima do normal. Mas ao longo do restante do dia, já a insulina é liberada na forma correta, né? Já naquele momento, já é um momento que libera demais, e aí sente um pouco de fadiga, treme um pouco, sonolência, pode desmaiar, né? Não consegue se concentrar muito bem, tá? E aí, nessas pessoas tem que andar sempre com um pedacinho de açúcar, porque geralmente um pedacinho de doce, porque se acontecer isso, né, de comeu e a insulina subiu demais, e aí pode ser que desmaie, né? Vai ter que repor. Bom, e em relação aos hormônios sexuais? A gente tem hormônios sexuais masculinos e hormônios sexuais femininos, né? Então, os hormônios sexuais masculinos, os principais são, né, a testosterona, que pode ser convertida em dihidrotestosterona, certo? E a testosterona, né, que é uma forma já útil, mas a dihidrotestosterona ela é mais usada. A testosterona, por incrível que pareça, pela ação da aromatase, ela pode ser convertida em alguns momentos em estradiol, tá? Antes de passar, vamos passar para a pergunta da Giovana. Nossa, depois do almoço, cerca de 1 hora, eu como de novo, balinha, biscoito. Ah, é o corpo reagindo, né, com vontade para tentar equilibrar a quantidade de glicose, provavelmente, tá? Então, voltando aqui para os hormônios sexuais, né, existe a possibilidade da testosterona, que é produzida a partir do colesterol, ser convertida em duas moléculas novas para serem utilizadas pelo organismo, né? Qual que é a função dos hormônios sexuais masculino e feminino, né? Então, o fenótipo masculino, né, que é a questão de maturação das estruturas sexuais externas e internas, do biotipo masculino, está relacionado com esses hormônios chamados de andrógenos, né? Por isso que chama fenótipo, são as características visíveis, né? Relacionado também a alguns tipos de comportamentos, né? Como alguns tipos de comportamento não só de homem, né? Mas de macho no geral, de postura. Inclusive, algumas pesquisas dizem que até comportamentos agressivos são relacionados a andrógenos, hormônios andrógenos, né? A questão muscular
né, a capacidade do organismo masculino, por exemplo, de acumular menos gordura e aumentar mais o volume muscular, é decorrente desses andrógenos, né? E se eles estão sendo liberados em grande ou menor quantidade, obviamente que depende do hipotálamo, lógico, assim como todos os outros hormônios, por isso que a gente fala que tem um feedback negativo, né? Algumas situações podem fazer com que haja grande quantidade de testosterona, como estresse. Por exemplo, tem alguns homens que chega um momento da vida começa a ficar careca, né? Não sei se vocês sabem, mas a queda de cabelo está associada com o excesso de testosterona. E nestes casos em específico, são muitos fatores são relacionados, entre eles o estresse, né? O estresse mesmo, cotidiano, que faz elevar essa testosterona e cair o cabelo, tá? Então, a forma mais ativa não é propriamente a testosterona, e sim aquela forma chamada de hidrotestosterona, né, que é a forma que geralmente é liberada e age, né, e o estradiol, caso seja necessária, é a forma ativa também, tá? Então, aqui, só para a gente lembrar, sempre vai ter ação do hipotálamo, porque o hipotálamo é aquele que averigua o ambiente, e aí o hipotálamo, então, é estimulado pelo ambiente, lembrando que os órgãos sensoriais, né, visão, audição, olfato, paladar e tato, são eles que captam a situação ambiental e mandam informação para o hipotálamo, via sinapse. E aí esse hipotálamo, então, libera esse GNRH, que é um hormônio específico que estimula a hipófise anterior, botada para frente. E aí essa hipófise anterior pode liberar o LH ou o FSH. Então, lembrando, o LH é hormônio luteinizante, FSH é hormônio folículo estimulante. Esses hormônios agem, então, lá na glândula adrenal, né? Principalmente, para que ocorra, então, a liberação de testosterona. E essa testosterona na região dos testículos, junto com o FSH, eles são responsáveis pela produção do esperma, né? Que o esperma não é só formado de espermatozoides, tem um líquido que permite a nutrição desses espermatozoides, né? Então, essa testosterona, na forma de dihidrotestosterona e não de testosterona, né? Ela é responsável por agir na musculatura, como eu falei, aumentando o volume, por agir no osso, no cérebro, tá? Por agir na pele, na próstata, causando na próstata, estimulando a produção de parte do sêmen, né? E em vários tecidos também, onde pode ocorrer a conversão dessa testosterona em estrógeno, como no próprio tecido adiposo, ok? Então, aqui só para a gente lembrar que na região do sistema nervoso central, a gente tem o hipotálamo, né, que recebe informações que são captadas pelos órgãos sensoriais e manda, então, estímulos para a hipófise, né? E aí a gente tem a hipófise posterior e a anterior, que é responsável por mandar informações para a produção de estrógeno, né, e testosterona e estrógeno. Então, o FSH é um hormônio da hipófise, né, que estimula células testiculares chamadas de células de Sertoli. Acho que vocês se lembram, lá no testículo a gente tem vários tipos de células, Sertoli, Leydig, e as células de Sertoli, quando elas são estimuladas pelo FSH, elas produzem uma proteína que mantém a testosterona no testículo, na região testicular, certo? Por quê? Porque no testículo tem que ocorrer a produção de esperma, tá? Então, a testosterona sozinha, sem a ação dessa proteína, não ficaria no testículo. Então, essa célula produz uma proteína que é chamada de ABP, que é proteína androgênica de ligação, que se liga na testosterona. Aí a testosterona fica lá no testículo, e aí o testículo, então, né, na região dos túbulos seminíferos, vai produzir, então, o sêmen, tá? Bom, outras funções, então, né? Mantém a função das glândulas masculinas, chamadas vesículas seminais, próstata, glândula bulboretral, que vocês já estudaram, né? As características masculinas, a questão dos pelos pubianos, são pelos mais grossos, a questão do crescimento da barba, questão vocal, né? E a questão de musculatura. Tudo é causado por efeitos desses hormônios. Nas células de Leydig, né?
as células de Leydig, existem uma enzima, que é a aromatase. E ela vai converter, então, a testosterona em estrógeno lá na região do testículo, certo? E aí, esse estrógeno, ele, tipo, autorregula essa célula. Então, por exemplo, existe um momento em que precisa de mais estrógeno, um momento que precisa de mais progesterona. Quando precisa paralisar um pouco, testosterona, perdão. Quando precisa paralisar um pouco o processo de manutenção da testosterona testicular, né, tipo para ter um controle dessa testosterona, aí ocorre então a conversão de testosterona em estrógeno, porque senão a testosterona ficaria agindo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Então tem um momento que a testosterona tem que parar de agir um pouco. Então, aí ocorre a conversão dela em estradiol na região do testículo, certo? Tem que controlar. Bom, uma curiosidade. Quando a mãe, né, mulher, está gerando um bebezinho e ele é masculino, ele é homem, a gente poderia imaginar que durante o desenvolvimento daquele bebezinho, né, que os hormônios femininos da mãe poderiam interferir no processo de maturação sexual e no processo de formação da região masculina, né? Se vai se formar testículos, etc. E não. Mas não ocorre esse tipo de interferência, né? Por que não ocorre? Porque no organismo do bebê, né? Um bebê menino, né? As células de Leydig têm uma enzima, né? Produzem uma enzima que impedem a ação do estrógeno materno sobre aquele bebê, para que não haja nenhum tipo de interferência na formação e na maturação sexual daquela região do menino. Tranquilo, gente? Ninguém está perguntando nada, tá um silêncio hoje. Continuando, gente. E os hormônios femininos? Os hormônios femininos a gente, né, são mais famosos, mais estudados. Então, todo hormônio feminino, assim como qualquer hormônio, sofre a ação do hipotálamo primeiro, que ativa a hipófise, que ativa as glândulas femininas, que são os ovários, né? Mas, obviamente, que o hipotálamo, para ele ativar a hipófise e essa hipófise ativar as glândulas, o hipotálamo tem que sofrer o quê? Interferências do ambiente. Então, o ambiente influencia a liberação de hormônios sexuais femininos? Claro que influencia, não é? Tanto é que vocês já devem ter ouvido falar, já devem ter lido, né, que, por exemplo, as meninas de hoje em dia, elas estão menstruando muito mais cedo do que no passado, por conta de estímulos visuais, dos quais, né, as meninas estão expostas atualmente, na rede social, nas conversas, né, etc. Então, as meninas estão tendo acesso a muito mais assuntos sexuais mais cedo. E aí, consequentemente, esses assuntos estimulam o hipotálamo, que estimula a hipófise, que estimula o ovário a produzir os hormônios sexuais mais cedo. Mas qual que é o problema? Aí menstrua mais cedo, e aí? E aí que quando menstrua mais cedo, eu não sei se vocês sabem, quando nós mulheres, começamos a menstruar mais cedo e liberar esses hormônios, estrógeno e progesterona, o nosso osso deixa de crescer. Nosso osso deixa de crescer e a gente paralisa o crescimento, certo? Isso também acontece, né, a paralisação do crescimento, quando, por exemplo, a gente faz uma atividade física muito intensa desde pequeno, que é o caso dos ginastas, tanto homem quanto mulher, né? Aí paralisa o crescimento para calcificar os ossos e o corpo fica resistente. No caso da menina, em relação à menstruação, paralisa o crescimento, por quê? Porque aí, se ela menstruou, ela pode ovular. A ovulação é em outro período, não é igual eu menstruei hoje, daqui 15 dias, 14 dias eu vou ovular. Se eu vou ovular, se eu vou ter ovulação, eu posso ficar grávida. E se eu posso ficar grávida, eu não posso ter um sistema ósseo deficiente. Então, o que acontece? Uma calcificação precoce dos ossos e aí fico baixinha. Talvez eu iria crescer mais, né? Então, o ambiente, ele estimula diretamente o hipotálamo, diretamente. Os estímulos ambientais estimulam o hipotálamo, que vai liberar, então, hormônios que vão atuar na hipófise anterior, e aí essa hipófise anterior vai liberar, então, LH e FSH, que na mulher vão agir nos ovários, e aí os ovários vão, então, liberar estrógeno e progesterona, certo?
Então, aqui só para a gente lembrar, esse aqui é o órgão sexual feminino, então a gente tem aqui o ovário e ovário, né? Aqui a gente tem as fímbrias que captam o gameta ou ovócito. Aqui a gente tem a tuba uterina, de um lado e do outro, são duas. Aqui o útero, essa camada mais interna do útero, voltada para a cavidade uterina, é chamada de endométrio, que uma vez por mês ela descama, então todo o tecido epitelial daqui é perdido, a gente chama isso de menstruação, porque perde essa camada e expõe vasos sanguíneos, eles ficam abertos, e aí por isso que sai sangue, aí sai o tecido epitelial e sai sangue. Então, nesse momento, vai ter que haver uma reconstituição. Ocorre essa perda do endométrio se não houver gravidez. Se houver gravidez, não ocorre perda do endométrio, por quê? Porque aí o gameta feminino foi fecundado, virou embrião, né, virou primeiro, né, ovo cigoto, depois embrião, e aí ele se implanta no útero, tá? Só para a gente lembrar. Aqui é a região do cérvix e aqui é a região da vagina, certo? Bom, então, até a puberdade, quando a gente ainda é menininha, né, chegou lá antes da puberdade, que deveria ser em torno de 14 anos, 15 anos, mas hoje em dia é 11, 10 anos, né, a gente, então, tem esses hormônios sendo produzidos pelo hipotálamo, só que eles têm pulsos, ora eles são liberados, ora eles não são liberados, né, então, assim, e bem pouca quantidade. Só que, quando a gente recebe estímulos ambientais, principalmente estímulos visuais, conversas sobre sexo, vídeo de televisão de sexo, isso é verdade, gente, já foi comprovado, né? E se não foi antes do período, agora se foi no período certo, né? O que vai acontecer? Vai chegar um momento em que os pulsos de hormônios do hipotálamo serão mais regulares, mais certinhos, tipo uma vez por mês, maior quantidade. E aí, o FSH e o LH, né? Antes eles eram produzidos antes da puberdade, em pouquíssima quantidade, liberado bem pouquinho, antes da puberdade, né? Depois que ocorrem os estímulos, então, obviamente, o hipotálamo libera hormônios que estimula a hipófise anterior a liberar seus hormônios FSH e LH. E os ovários, né? Nós produzimos todos os nossos gametas femininos enquanto a gente ainda está lá dentro da barriga da nossa mãe, enquanto a gente é ainda feto. Então, nós temos nossos ovários com os nossos gametas todos enquanto a gente é feto. Só que os nossos gametas, nessa época que a gente é feto, eles paralisam o processo de divisão celular. Não sei se vocês se lembram disso. Eles começam a se dividir por meiose, aquelas células da região lá do ovário, e aí paralisa, né? Então, fica paralisado. E aí, se ocorrer estímulos ambientais, hipotálamo ativa a hipófise, que ativa o ovário, né? Que vai começar a produzir estrógeno e progesterona, e, consequentemente, o gameta feminino vai continuar a se desenvolver e vai ser liberado uma vez por mês um gameta, que a gente chama de ovócito secundário, né? Por que a gente chama de ovócito secundário? Porque ainda não finalizou a meiose. Quando o gameta ele é liberado pelo ovário, ainda não finalizou a meiose, certo? Só finaliza a meiose se ele for fecundado pelo espermatozoide. Aí ele finaliza a meiose e ocorre imediatamente fusão nuclear, né? Entre masculino e feminino, espermatozoide e ovócito. Lembram disso? No ovário, a gente tem regiões chamadas de folículos, cada folículo guarda um gameta, cada gameta feminino foi produzido enquanto a gente estava na barriga da nossa mãe, mas aí, quando a gente entra na puberdade, um folículo é estimulado pelos seus hormônios específicos, né? Como eu já falei, hipotálamo, que estimula a hipófise, que estimula o ovário, e aí esse folículo, então, ele vai iniciar o processo de maturação, né? Onde, então, o gameta feminino vai continuar sua divisão celular agora sim, e ele vai ser liberado, então, na forma de ovócito 2, certo? Então, a estimulação dessa maturação, desse chamado folículo que guarda a célula ou gameta feminina, é estimulada pelos hormônios da hipófise, lógico, que foram estimulados pelo hipotálamo,
né? E o hormônio chamado, da hipófise, chamado de FSH, ele estimula a maturação daquele folículo, né, que está guardando no seu interior o gameta feminino. Ele estimula aquela maturação. Mas quem estimula a liberação é o LH. É o LH que, quando ele sobe, que ele estimula a liberação do gameta feminino. Então, o gameta feminino, então, ele vai ser liberado, né? E aí, não sei se vocês sabiam, mas a gente tem esses gametas guardados, paralisados na meiose 1, até 40 anos de idade. Fica lá paralisado, né? E aí, uma vez por mês, um gameta feminino, geralmente, ou do lado direito ou do lado esquerdo, sofre influências, termina a meiose 1, vai para a meiose 2, né? E aí é liberado no final da meiose 2, certo? Então, vamos lembrar aqui. Isso aqui, ó, uma célula que vai dar origem ao gameta feminino, né? E isso ocorre quando a gente está lá dentro da barriga da nossa mãe, quando a gente é embrião lá dentro do ovário. Essa célula se divide, né? Ovogônia, lembra desse nome? Ovogônia se divide e aí sofre meiose 1. Na meiose 1, 23 cromossomos vai para uma célula, 23 cromossomos para outra. Formou duas células, uma não tem função, chama corpúsculo polar, sem função nenhuma. E aí essa célula aqui, ela paralisa, fica paralisada na meiose 1, com 23 cromossomos. Não acontece nada, até os 40 anos de idade. E aí, obviamente, que são várias células que a gente tem, várias células em meiose 1, uma vez por mês, sobre a ação de hormônios. Essa célula, uma dessas células, né? Depende da mulher, tem mulher que tem gêmeos, é diferente, né? Uma vez por mês, na maioria das mulheres, essa célula, então, continua meiose, né? Que a segunda fase da meiose é igual à mitose. Então, uma célula com 23 vai dar origem a duas com 23, sendo uma sem função, que chama corpúsculo polar, não tem função, e a outra que vai chamar, então, de ovócito 2. Mas o ovócito 2, ele não vai finalizar a meiose enquanto não recebeu o espermatozoide. Então, por isso que o gameta feminino, o nome correto é ovócito 2. Quando recebe o espermatozoide, finaliza a meiose, né? Aí passa a chamar óvulo, tipo em poucos segundos, vira óvulo. E depois já vira cigoto, porque aí funde um núcleo com o outro. Acontece das duas células, não tem nenhuma função, acontece? Pode acontecer sim, dependendo da pessoa, né? Infelizmente, Giovana. Certo? Tem mulheres que não produzem gameta feminino, né? E aí, às vezes, não sabe o que está acontecendo, mas pode sim, por problemas hormonais, não produzir só corpúsculo polar, né? Tá? Bom, e aí o que acontece? Na região do ovário, é o próprio ovário que produz estrógeno e progesterona. O estrógeno também é chamado de estradiol, é a mesma coisa, né? Esse estrógeno, ele ganha corrente sanguínea, ele age também em outras regiões do corpo. O estrógeno, gente, é o que faz com que nós mulheres tenhamos uma capacidade de armazenamento de gordura maior do que do homem. E por que a gente armazena mais gordura que o homem? Porque a gente pode cair, se a gente estiver grávida, a gente pode cair, então a gente tem que proteger o bebê. A gordura funcionaria como um amortecedor, não sei se vocês sabem. Outra coisa que o estrógeno também faz é permitir com que essa calcificação do osso se mantenha. Tanto é que nós mulheres, quando chegamos a determinadas fases da nossa vida, que a gente não tem mais ovócitos, porque os nossos ovócitos foram produzidos todos na vida intrauterina, aí chega o momento da menopausa, acabou todos os ovócitos. A gente não vai produzir mais estradiol, que é o estrógeno. Aí vai ocorrer descalcificação óssea, porque enquanto tinha estradiol, o osso permanecia calcificado. Acabou o estradiol, diminui a calcificação óssea, aí ocorre a osteoporose, tá? Bom, então o excesso de estradiol no sangue, ele faz com que haja um pico de LH pela hipófise. E esse pico de LH é o que faz com que a gente libere o gameta na ovulação. E aí esse pico também de estradiol do sangue, ele não estimula só o pico de LH, ele estimula a queda do FSH, tá? Então, a gente tem, o FSH estava em grande quantidade, fez com que as células, né, chamadas da granulosa, do folículo, se amadurecessem, começam a produzir o hormônio feminino, que é o estrógeno ou estradiol.
e aí ele aumenta naquele ambiente, é liberado no sangue, em grande quantidade ele promove a queda do FSH e a liberação em grande quantidade do LH, e aí o ovário libera um gameta feminino, certo? Aí liberou o gameta feminino, ocorre então a liberação do gameta, nessa região aqui, o ovário libera, né, das fímbrias, é captado. Se ocorreu a fecundação do gameta feminino, forma um zigoto, e aí ele se divide e forma um embrião, ele vai se dividindo na tuba uterina, dividindo, formou um embrião, até fica parecendo como uma amora, a gente chama de mórula, e aí ele implanta no útero, certo? Quando ele implanta no útero, o útero não pode descamar, jamais nesse momento, porque ele está com o embrião. Então, o que vai acontecer? Regiões do ovário, elas vão produzir, né, hormônios, que são as progesteronas, para manter esse endométrio normal, sem descamar, porque houve uma implantação de embrião, né? Então, a gente fala que essa região que é estimulada lá no ovário, né, e que produz a progesterona, é chamada de corpo lúteo, que é onde o gameta se encontrava antes, né, e o gameta foi liberado, aí ficou um resquício de células que produzem progesterona e mantém o endométrio viável, né, porque houve a fecundação, certo? Agora, se não houve a fecundação, se você ovulou, liberou o seu gameta feminino, mas não houve fecundação, então você libera esse gameta feminino, e aí, consequentemente, né, depois de um certo tempo, a progesterona não vai ser produzida pelo ovário mais, vai cair demais. Quando a progesterona cai demais, o endométrio na parte do tecido epitelial descama todo, né? Expõe os vasos sanguíneos e aí sai o sangue com células, fragmentos de células, que é chamado de menstruação, né? E isso ocorre, a menstruação ela ocorre depois da ovulação, mais ou menos 14 dias depois da ovulação, quando a progesterona cai demais, tá? Então, aqui, ó, no ovário, quando libera o ovócito feminino, o que restou lá no lugar, né, de resíduo, entre aspas, onde estava o gameta, passa a se chamar corpo lúteo. Se esse gameta, né, ele vai ser fecundado e vira o zigoto, depois embrião e planta no útero, esse corpo lúteo, então, produz muita progesterona para manter o endométrio ainda existente e firme, né, sem descamar. Se não ocorreu a fecundação, o ovócito é eliminado, né, pela região genital feminina, e depois de 14 dias vai ocorrendo uma queda da progesterona, e aí essa queda da progesterona faz com que ocorra a menstruação. Tiago Coalhato, eu sou bem diferente do Tiago Coalhato, né? Veio a voz do Coalhato na cabeça, né, Matheus? Bom, o ciclo menstrual, então, ocorre bem depois do que o ovócito foi liberado, né? E decorre da queda da progesterona, ok? O endométrio é aquela camada voltada para a cavidade, certo? Geralmente o ciclo menstrual é em torno de 28 dias, só para a gente lembrar, né? E aí, obviamente, que depois que ocorre a descamação, o endométrio, que é essa camada aqui, ela é recomposta, né? Ela deve ser recomposta, ok? As fases do ciclo ovariano, então, depois que o endométrio foi recomposto, toda a região é recomposta, ocorre, então, todo aquele processo de novo, FSH estimulando os folículos, que começa, então, a liberar estradiol, que faz com que o FSH caia, o LH aumente, certo? Só para a gente relembrar. Aí o LH aumenta, então, libera o quê? O gameta feminino, ok? E aí, olhando aqui, deixa eu voltar aqui, porque a gente já está encerrando, tá? Então, aqui, ó, o FSH, quando ele aumenta, os folículos amadurecem, libera o gameta feminino. Quando o folículo amadureceu, aumenta o estradiol, que libera o LH, que faz, então, com que haja ovulação, depois tudo cai, esses hormônios caem, a progesterona se ela é produzida pelo corpo lúteo, indica que houve a gestação, a implantação do gameta feminino no útero, certo? Se não houve a implantação do gameta feminino no útero, o que acontece?
Cai progesterona, endométrio descama. Ok? Inteligente e bonita? Obrigada, Matheus. Ok, gente? Essa parte aqui eu já sabia que vocês tinham visto na embriologia, só mesmo um resumo básico, né? Não custa lembrar um pouco dessa parte, não é verdade? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Então, gente, por isso que nós mulheres, em relação a gente sofre em relação